Senhor me deu essa palavra já tem mais ou menos uns 20 dias. Me lembro que um dia antes, quando o Senhor me deu, num sábado de manhã, eu estava meditando na palavra dele e ele trouxe essa palavra ao meu coração sobre permanecer. Então, o tema dessa noite que nós vamos falar é permanecer. Esse é um versículo muito conhecido pela igreja, mas eu quero te convidar a abrir o seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. João 15, a partir do 1, todos acharam? Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Vamos até aqui por enquanto, pode deixar a sua Bíblia aberta. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, Ele me lembrou de um tempo onde eu precisei permanecer. Onde verdadeiramente havia sido podada, né? E quando ele me falou isso na manhã, ele disse: filha, é muito fácil a gente permanecer quando está tudo bem na nossa vida. Mas é muito difícil a gente permanecer quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria. E o segredo dessa mensagem é permanecer. Se você ler até o final aqui, você vai ver que ele vai falar, acho que umas 10 vezes sobre permanecer. E isso, quando Jesus enfatiza muito uma palavra, é porque ele quer chamar atenção para aquilo. É porque é algo que não é tão fácil assim. Talvez você possa pensar, permanecer é muito fácil. Mas se fosse tão fácil, Jesus não falaria tantas vezes. Se você continuar a leitura, ele vai sempre estar falando sobre isso. E permanecer é ser sustentado por ele. E muitas vezes a gente não quer permanecer em Deus quando as dificuldades vêm. Porque as dificuldades chegam para todo mundo. E aqui ele vai falar que aquele que dá fruto, aquele que não dá fruto, ele corta. E aquele que dá fruto, ele poda. E eu fui estudar um pouquinho sobre essa poda e eu achei muito interessante que para podar é necessário tirar aqueles galhos velhos, aqueles galhos que já estão sem vida ou que por algum motivo estão crescendo fora ali do rumo da planta. Também estava estudando um pouco, existem vários tipos de poda. Se alguém mexer com planta, você deve saber que se a sua planta tiver com uma folha mais seca, ela não vai produzir frutos. E o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que Ele poda aquele que dá fruto para que a gente dê mais fruto ainda. Mas como é difícil passar por esse tempo de poda. Como é difícil permanecer firme e fiel àquilo que o Senhor tem nos prometido, aquilo que o Senhor tem nos dito nos dias de poda. Porque podar também machuca. Às vezes a gente não entende o porquê que está sendo podado naquele momento. E aí, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele faz isso por amor de nós. Então, talvez você está aqui nessa noite, tenha passado por algumas dificuldades, por algumas tribulações, por algumas podas. Eu quero te dizer que é o próprio Senhor quem está te podando. Não é que você não está dando fruto, mas é porque o próprio Deus quer que você dê ainda mais. Ora, não dá para a gente viver milagre se a gente não crer de fato. O que acontece muitas vezes é que quando a gente é podada, a gente acha assim que alguém nos sabotou. A primeira poda que eu me lembro foi há 4 anos atrás. E eu fiquei pensando durante muito tempo que era o homem que estava me sabotando, que era o homem que estava me podando. Até que o Senhor disse para mim numa noite: filha, não é o homem, sou eu. Você já dava fruto, mas eu preciso que você dê um fruto diferente a partir de agora. Eu preciso que o seu fruto alimente.
Sabe, queridos, a palavra ela vai dizer assim que nós somos os ramos. Todos nós que estamos aqui hoje, nós somos ramos. Estamos enxertados na videira que é Jesus. E se nós estamos enxertados nele, não tem como não dar frutos. Porque ele também é bem claro em dizer, e quando ele fala isso, que aquele ramo que não dá fruto, ele corta, ele está falando sobre inferno. Às vezes a gente não pensa muito que existe o inferno, mas ele existe. E se a gente não permanecer enxertado em Jesus, esse será o nosso caminho. E muitas vezes a gente está querendo tanto dar fruto, só que eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi. Foi difícil eu aprender isso, mas eu aprendi. O fruto não depende de mim, o fruto depende dele. Então, se eu estou enxertado nele, se eu estou permanecendo nele, independente dos dias difíceis ou não, automaticamente eu vou dar fruto. Porque Jesus é quem faz o trabalho. Às vezes a gente quer fazer e parece que nada acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, o trabalho de Jesus é fazer com que a gente dê fruto, mas o meu e o seu é permanecer nele. Talvez você está aí há 30 anos orando, mas às vezes você está orando da forma errada. Existe uma diferença entre fazer para Deus e estar com Deus. Ora, se eu quiser, talvez estar junto, por exemplo, da minha pastora, eu posso falar, a senhora quer que eu te ajude a dar uma faxina aí na casa? E aí a senhora pode sair, pode ir lá fazer as suas coisas. Eu vou estar fazendo algo para ela, mas eu não vou estar exatamente com ela. E muitas vezes nós fazemos coisas para o Senhor, mas não estamos com Ele. Não temos tempo de devocional, não gastamos nossos dias, nossas manhãs, nossas tardes com Ele, não meditamos na palavra. Tem muita gente que só medita na palavra que é pregada aqui nos domingos e nas quartas. É muito bom esse alimento daqui, mas isso não sustenta ninguém. Sabe, querido, o que me sustentou no tempo da poda foi eu estar enxertada, enraizada nele. Porque de mim mesma eu não conseguiria, mas através dele eu consegui ficar de pé. E às vezes você olha para alguém e pensa, nossa, fulano passa por tantos problemas, como que ela ainda está adorando? Porque ela certamente ou ele está enxertado em Cristo. Precisamos estar enxertado em Jesus. Nós precisamos crer e confiar que Ele é quem faz. Não dá para viver milagres de verdade se a gente não permanecer em Cristo. Todos nós que estamos aqui temos uma história. E se eu fosse sentar para conversar com cada um de vocês, talvez vocês contem de dias difíceis que vocês já viveram. E aí eu te pergunto, como você passou por esses dias difíceis? Certamente, se você já servia ao Senhor, serve é porque você estava enxertado nele. Mas às vezes a gente pode escolher, a gente também pode escolher não permanecer em Deus, a gente pode escolher deixar tudo de lado. Nós também precisamos pensar sobre isso. Eu sempre gosto de lembrar sobre aquela história do muro, né? Acho que a maioria conhece, ela é bem antiga. Às vezes a gente está tão indeciso e a gente fica, eu vou na igreja, mas não quero compromisso. Quantos de nós? Eu vou só para assistir o culto, só ficar ali, mas não quero me aprofundar com os irmãos, não quero fazer nada, não dá. O muro, queridos, essa historinha do muro é bem assim. Tinha um homem em cima do muro. E aí de um lado tinha os anjos de Deus e do outro os demônios. E os demônios os anjos de Deus faziam de tudo para chamar a atenção daquele homem, para ele ir para aquele lado. E os demônios não faziam nada, ficavam parados. Certo momento aquele homem perguntou, por que só vocês chamam a minha atenção e os demônios não? E aí um deles disse, porque o muro já é nosso. Precisamos tomar cuidado ao ficar em cima do muro. Permanecer não é uma escolha. Nós que servimos a Deus não temos a escolha de não permanecer. Para onde nós iremos se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Para onde você vai que Jesus não está? Que tipo de vida nós temos querido viver?
Nós só precisamos permanecer. E aí talvez você pense, como eu vou produzir frutos? Permanecendo nele. Ele diz em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vocês entendem isso? Que você vai pedir o que quiser e vos será feito? Quantos querem viver isso? Eu quero viver isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se você quer viver isso, se você permanece nele, você só vai pedir o que é da vontade dele, então certamente ele vai te ouvir. Eu não estou aqui para dizer que se você servir a Deus, ele vai fazer tudo o que você quer. Não, tem uma condição, se você permanecer nele. Porque quando a gente permanece, a nossa vontade está atrelada à vontade do Pai. Quando a gente permanece, a gente não toma decisões por conta própria, porque as nossas decisões estão atreladas ao Pai. E aí, certamente, Ele vai te dar, porque a vontade dEle é melhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que tem muita gente, querido, que prefere permanecer nos problemas. É verdade. Também é uma escolha permanecer no passado, permanecer na ofensa que fizeram, permanecer no irmão que não falou com você, permanecer no irmão que virou a cara para você. São escolhas. Eu escolho permanecer também nos meus problemas, no meu mundinho que está tão difícil e eu não quero sair dele. Porque às vezes tem gente que pensa, se eu sair desse problema, o que vai ser da minha vida? Ei, olhe para Cristo. Se você está passando por muitas dificuldades, se você não tem amor aqui dos humanos, você tem de Jesus. Se nós entendêssemos de verdade o que quer dizer João 3,16, o tamanho do amor de Jesus, nós nunca mais ficaríamos tristes porque alguém aqui na terra não nos negou amor. Porque se nós entendermos que a forma que Deus nos ama foi entregando o seu filho, o bem mais precioso dele, para morrer no meu lugar e no seu, não teria mais espaço para dor, porque alguém não falou comigo, ou porque alguém não me ama como eu gostaria. Precisamos acordar, igreja. Precisamos voltar a entender mais das Escrituras, meditar mais no que Ele tem nos dito. Você não pode ficar só sendo sustentado por resultados. Porque quem é sustentado só por resultados, uma hora morre. Porque não é todo dia que a gente alcança os resultados que a gente queria. Ora, quando a gente está enxertado em Jesus, quando a gente permanece nele, a nossa vida é mudada. Porque uma coisa que eu entendi sobre o fruto é que o fruto ele vem para nos sustentar. E quando eu penso em uma fruta que sustenta, eu sempre lembro da manga. Acho que porque ela é grande e sempre que eu como eu fico com a sensação que eu estou saciada. E o fruto ele serve para sustentar. Então o que quer dizer? Se eu vou produzir fruta, aquilo que Jesus vai produzir em mim é para sustentar alguém. Não é só a minha vida, mas é também a vida de outro. A igreja, ela não vive só para viver para o povo da igreja, ela vive para quem está fora também. Então, o meu fruto e o seu fruto, ele serve para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família, para sustentar um vizinho, para sustentar um amigo. Através do seu fruto, nações serão ganhas e salvas para Jesus. Quantos precisam de uma palavra? Quantos precisam desse fruto que Jesus te entregou? E às vezes nós estamos escondendo esse fruto. Queremos só para nós. É muito bom a gente receber o alimento. É maravilhoso sentar aqui e receber. Mas melhor ainda é dar aquilo que o Senhor produziu e entregou para nós. Melhor ainda é fazer a diferença na vida de alguém. É trazer alguém para Jesus. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você tem falado do amor de Deus e o quanto Ele tem semeado na sua vida? Quantas pessoas você tem edificado? Sabe, quando eu me lembro de permanecer, eu me lembro muito da história de José. José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos.
Quando chegou lá no Egito, numa terra estranha, ele foi comprado por Potifar, um dos líderes lá do faraó, e ele foi para a casa de faraó. Quando chegou lá, Deus estava com ele. Por quê? Porque José permaneceu em Deus. Ele tinha motivos para se voltar contra Deus? Sim, vamos ser honestos, ele tinha, para ficar revoltado. Poxa, Deus, o senhor não está vendo esses irmãos? Olha só o que eles fizeram comigo. Me traíram, me venderam por algumas moedas, me enganaram. E muitas vezes a gente também fica nessa nossa razão. Poxa, Deus, o senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Olha que injustiça. Mas deixa eu te dizer, se você está vivendo talvez na sua cabeça um tempo de injustiça, é tempo de permanecer. O Senhor está te convidando a ficar nele, a não desviar a atenção, porque alguém fez uma injustiça com você ou não. E aí quando José chega lá, ele vai para a casa de Potifar, e a Bíblia vai dizer que ele vai prosperar tudo que o seu senhor tinha, porque Deus estava com ele. Porque se eu permaneço, Deus anda comigo o tempo todo. Só que aí lá a mulher de Potifar vai se interessar por José. Porque às vezes, quando você dá muitos frutos, também é lançado sobre você muita inveja e muita cobiça daqueles que não produzem nada. Só que José não vai ceder, José vai fugir dela. E aí eu fiquei pensando, ele era jovem, a Bíblia fala que ele era jovem, então não era tão simples assim fugir de uma mulher. Porque nessa fase da juventude temos muitos hormônios. Mas um dia, quando ela tenta agarrar, por várias vezes ela tentou, ele vai fugir. E ele foge porque ele permanecia em Cristo. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele tinha intimidade com aquele Deus. E ele também honrava aquele compromisso com o seu Senhor. Só que ele vai daí, ele vai parar na prisão. Só que novamente, mesmo estando na prisão injustamente, ele tinha motivos para não permanecer, mas ele vai continuar fiel ao Senhor, fiel àquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu quero te dizer nessa noite, não importa as circunstâncias ou o que você tem passado, permaneça firme, permaneça fiel ao que o Senhor tem te dito. Não desvie o seu olhar por nada. Para permanecer, a gente precisa estar focado, com os olhos fitos em Jesus. Não dá para ficar olhando para o lado, nem para o irmão, nem para nada. É Jesus. E aí José permaneceu. E tempos depois, ele vai ser lembrado pelo copeiro. Vocês conhecem a história? Se não conhece, dá uma lidinha depois. E aí quando ele vai decifrar os sonhos de Faraó, sabe o que vai acontecer com ele, querido? Ele vai ser colocado no posto mais alto. Ele só estava abaixo de Faraó, o escravo rejeitado pelos irmãos, que tinha tudo para se revoltar e ficar contra Jesus. Agora ele era o governador de toda uma nação. Isso tudo aconteceu com ele porque ele permaneceu, e José vai governar dos frutos que o Senhor depositou nele naqueles anos de cativeiro. Nunca é do nada. Para a gente dar fruto, precisa esperar a estação. Se você plantar uma semente hoje na sua casa de uma fruta, seja ela qual for, você vai ter que esperar às vezes anos para aquilo dar fruto. Mas por que então, se até a natureza leva anos às vezes para dar o fruto de verdade, para você comer daquele fruto, porque a gente quer tudo de repente? Nós somos a geração que quer fazer uma oração miojo. Orou aqui, Deus já respondeu. Às vezes Deus responde bem rápido, mas às vezes Ele leva um tempo. Porque uma vez eu disse aqui que o milagre está pronto, mas eu e você ainda não. Então, se nós não estamos prontos, o Senhor não nos entrega. Porque pode, por exemplo, eu dar o carro na mão de uma criança que não tem carteira de motorista, ainda que ela peça para dirigir, deixa eu dirigir. Eu posso entregar a direção do meu carro na mão da minha filha que vai nascer?
Não posso. Ela não tem maturidade. Ela não sabe o que fazer. Ela vai morrer. Ela vai matar outras pessoas. E é isso que acontece quando Deus entrega algo fora do tempo. E a gente não entende isso. E às vezes a gente quer porque quer de qualquer maneira. Mas não, Deus não faz nada de qualquer maneira, querido. Então, se está demorando a sua promessa, se você ainda não recebeu o fruto das suas orações, espere com paciência no Senhor, vai chegar. Se foi Ele que te prometeu, vai chegar, amém? Agora, se não foi, se você interpretou errado, aí é outra conversa. Mas se Ele prometeu, Ele não vai mentir para você, porque Deus não mente. Só que Ele te entrega no tempo certo. Então o tempo certo não é o meu tempo, nem o seu, é o tempo dEle. Quando Jesus te entregar algo ou te der uma direção, permaneça nela. Independente das circunstâncias ao seu redor, permaneça nela, não se desvie. Não ouça as vozes ao seu redor, sabe? Para permanecer, a gente tem que calar muitas vezes a nossa própria voz. O que a sua cabeça tem dito? Sabe qual é a sua voz? Aquela que fica aqui, ó. Dia e noite martelando na sua cabeça. Isso não vai dar certo. Ai, você não nasceu para isso. Não, para, você não foi chamada para isso. Talvez essa seja a pior voz. Essa voz que fica aqui na nossa cabeça nos incapacita muito mais do que a voz dos outros que estão ao nosso redor. Porque se for alguém que disser, você até duvida. Mas se for a sua voz interior, a sua mente te dizendo várias coisas, você paralisa. Por que muita gente fica paralisado por causa de ansiedade? Porque é como se tivesse várias vozes jogando a pessoa só para baixo. E ela acredita naquilo. Então eu quero te dizer nessa noite, para você permanecer firme em Cristo, você precisa ouvir a voz dEle. Não se distraia, não olhe para o lado, não se importe, ainda que seja a sua voz, o que o Senhor te disse. No meu tempo de poda, eu precisei estar ouvindo o que o Senhor estava me dizendo. E eu vou te dizer uma coisa, essa semana eu até falei com uma amiga. E eu disse, nossa amiga, parece que quando eu estava no tempo de deserto, de poda, parece que eu estava muito mais perto de Jesus. Parece que Ele falava comigo toda hora, assim, eu escutava Ele o tempo todo. E agora que eu estou vivendo um período de colheita, parece que eu não estou ouvindo da mesma forma, que estranho. E aí ela me disse assim, amiga, Deus continua falando, mas às vezes a gente, quando está muito feliz, a gente não está escutando. A gente fica mais disperso. E quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente fica mais atento. Então, não é que Ele não fala, é que você está dispersa. E muitas vezes nós estamos dispersos. Muitas vezes nós não estamos ouvindo de fato aquilo que o Senhor tem nos dito. Será que só precisamos estar enfrentando gigantes para ouvir a voz de Deus? Será que a gente só ouve a voz de Deus nos dias maus? Não, Deus fala em todo momento. No seu respirar, Deus está falando. Vamos abrir os nossos ouvidos. E aí eu quero deixar para você 3 chaves para você permanecer. Primeira chave é: construa um lugar no secreto e medite na palavra de Deus. João 17 nos diz: consagra-os pela sua palavra. Sua palavra é a verdade. E não dá para falar de permanecer sem ter intimidade com Ele. Como que eu permaneço casado com meu marido há quase 12 anos? Porque eu tenho intimidade com Ele. Porque eu gasto tempo com Ele. Porque eu quero estar com Ele em todo momento. Porque se Ele vai no mercado, eu quero ir também. Porque se Ele vai, só não vou no trabalho porque não dá. Eu quero passar tempo com Ele. E da mesma forma é Jesus. Nós não podemos
Falar que queremos mas permanecer é muito difícil, Maria. Realmente não é fácil. Mas se você tiver intimidade com Ele, buscar Ele, isso será mais fácil. As suas raízes precisam estar nele, porque Ele é a videira verdadeira. Ele é a água da vida. Então a água, ela traz nutrientes, ela produz vida. E se nós somos galhos, nós precisamos estar enxertados nessa água. Gaste tempo com Ele. Quanto tempo você não levanta de madrugada e se debruça e fala: Pai, eu estou aqui. O que o Senhor quer falar comigo? E gastar tempo com Ele não é só ir lá para orar e pedir, não. É você perguntar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? O que o Senhor tem para mim? Qual conselho? Eu estou andando errado? Isso é gastar tempo com Deus. Tenha tempo de secreto. Mergulhe nele todos os dias. Olha, não tem como, nos dias maus. Eu me lembro que numa fase muito difícil, às vezes declarar as palavras bíblicas que eu lia era o que me sustentava. Mas como eu vou declarar a palavra do Senhor que produz vida, se eu não estudo, se eu não gasto tempo? Eu estava vendo uma pessoa dizendo assim que às vezes é muito mais fácil pregar do que orar. E aí gerou uma polêmica, né? Porque alguns falam: não, pregar é muito difícil. Oxe, não é fácil não. A gente tem que, né, tem que se consagrar antes, às vezes fica nervoso, não é tão simples não. Só que quando fomos analisando, orar é muito mais difícil. Você já reparou que quando você vai orar, vira e mexe, você esquece a oração no meio? Parece que você começa bem, seu pensamento dá uma voada assim, você pensa: meu Deus, o que eu estava falando? Você começa a orar e você dorme no meio da oração. E aí você, ai meu Deus do céu, aí você começa a falar coisa com coisa. Mas quando a gente vai pregar, dificilmente a gente vai esquecer aquilo que a gente tem para falar. Podemos até não falar na mesma ordem que a gente escreve, igual eu que gosto de escrever. Mas a gente não esquece, mas orar a gente esquece. Então eu fiquei pensando, então realmente orar é muito mais difícil do que pregar. Porque a gente não tem constância na oração. E é a oração que destrava a nossa vida. É a oração que nos aproxima ainda mais de Deus. É a oração que impede decretos, que muda decretos. Então é por isso que é tão difícil. Porque o diabo sabe que não dá para resistir a alguém que está de joelhos orando. Porque se ele soubesse, se não fosse nada, Satanás não tentaria nos impedir de orar o tempo todo. A gente precisa acordar. Precisamos, queridos, viver como igreja de fato, não só falar que somos igreja, mas viver como igreja. A segunda chave é: não tire os olhos de Jesus. Eu amo essa passagem, Mateus 14, do 28 ao 31. Você pode ler em casa, vai contar a história de Pedro, quando ele anda sobre as águas. E como esse versículo fala comigo. Porque Pedro, depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus manda os discípulos entrar no barco, que ele vai despedir a multidão. E aí, depois que ele despede a multidão, a Bíblia fala que ele vai orar. E os discípulos vão no barquinho lá. E aí, um certo horário lá, o mar fica meio agitado. E aí os discípulos veem aquele homem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os próprios discípulos pensaram que era um fantasma. E aí Jesus vai dizer para eles, né? Não temam, sou eu. Não precisa ter medo. E aí Pedro vai falar: Jesus, se é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor. E aí Jesus vai dizer: venha. E aí ele vai andar ali sobre as águas. Só que em determinado momento a Bíblia vai dizer que ele vai ficar com medo. Ele vai tirar os olhos de Jesus e ele vai começar a afundar.
Ele vai olhar para o que está à volta, o que está do lado. E sabe, o Senhor muito falou comigo sobre isso, que às vezes a gente começa muito bem, mas aí no meio da caminhada a gente tira os olhos de Cristo, a gente começa a olhar para o irmão, começa a olhar para isso, para aquilo, para a distância que é a nossa casa, às vezes da igreja que o Senhor nos enxertou. E aí a gente começa a distrair. Sabe, Pedro era pescador, eu fiquei intrigada, porque Pedro era pescador experiente, era óbvio que ele sabia que o mar uma hora ia ficar revolto, que em mar aberto tem vento forte, e ainda assim ele pede para andar sobre as águas, porque nesse momento os olhos deles estavam em Jesus. Ele não estava olhando para mais nada, ele não ligou se ali era o mar aberto. Ele não pensou que ele poderia afundar, porque ele só via Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente só vê Jesus, nada mais importa. Circunstância difícil não importa, financeiro não importa, problemas às vezes na nossa casa não importa, filhos nas drogas não importa, porque a gente crê num Deus que faz o impossível. Pode aplaudir ao Senhor. Só que aconteceu com Pedro é que não foi, o Senhor disse para mim, filha, não foi as circunstâncias ali do mar revolto, do vento forte que tirou Pedro, o foco de Pedro, foi ele desviar o olhar de mim. Quando eu tiro o olhar de Jesus, querido, quando eu tiro o olhar de Jesus, eu começo a afundar. Porque não dá para ter uma vida sem olhar para Cristo. Quantas vezes eu escuto pessoas, eu vou sair da igreja porque ninguém falou comigo, porque lá não sei o que, eu entro e saio, é do mesmo jeito, porque aquele irmão me viu na rua e não falou comigo. Meu Deus, temos que ser maduros, irmãos. Até quando? Precisamos estar focados em Cristo. Ele não nos desampara. Eu falei agora há pouco que nós precisamos entender verdadeiramente o que é João 3,16. Que amor é esse? Quantas vezes Deus nos dá direções e a gente não faz? A gente deixa para lá. E será que Deus se volta contra a gente? É claro que não. Porque a forma de Deus amar, se você continuar lendo, o que Jesus está dizendo é, deixa eu amar você, eu quero te amar como o Pai me amou. Às vezes nessa noite você chegou aqui com a vida toda destruída, pensando em desistir, achando que não tem mais jeito para você, que esse seu problema nunca vai ser solucionado. Deixa eu te dizer uma coisa, tem solução em Jesus. Ele é a solução. Ele é aquele que pode estender a mão, assim como ele fez com Pedro, e te tirar desse buraco que você está vivendo há anos. Mas para isso você tem que querer. Não dá para Jesus não vai te empurrar a goela abaixo. Você precisa escolher permanecer, escolher querer ficar com Ele. Até quando você vai oscilar entre o passado, o presente e o futuro? Onde você está vivendo? No presente. Então desfrute do presente para você construir um futuro melhor. E como que eu construo um futuro melhor? Enxertado em Cristo. Eu não gosto do meu passado, ok, é um direito seu, mas ele já ficou lá. Deixa para trás. Jesus está te dando uma nova história. Ou quando você levantou a mão, você não tomou posse, que ele te deu uma folha em branco, que ele estava escrevendo uma nova história para você. Se você crê nisso, então siga isso. Construa o hoje, construa uma vida de adoração e intimidade com o Senhor para você colher na eternidade. Quer ter um futuro maravilhoso? Permaneça em Cristo no presente, para que você chegue lá na frente com Ele. Não perca o foco no meio do caminho. Pedro estava indo bem, mas no meio do caminho ele perdeu a sua atenção. E a terceira chave é não perca o foco mesmo, né? Eu até coloquei aqui em 2 Reis 2:9,
conta a história de Elias, um grande profeta, né? Elias e Eliseu. E eu gosto muito dessa passagem porque Elias tinha avisado a Eliseu que ele seria arrebatado naquele dia. E aí Eliseu fala, não, então eu não vou te deixar, eu vou ficar com você. E mesmo Elias, que era mentor de Eliseu, dizendo para ele, não, fica aqui, hoje eu vou ser arrebatado. Ele, negativo, onde você for eu vou. E aí num determinado caminho, Eliseu vai falar para Elias assim, para que ele queria porção dobrada do espírito de Elias, né, da unção que Elias carregava. E aí Elias vai dizer, dura coisa isso, hein? Mas vamos fazer o seguinte, se você vê eu ser arrebatado, creia que você vai receber, falando com as minhas palavras, né, para a gente encerrar. E aí eles vão caminhando ali. Só que a Bíblia vai dizer que num determinado caminho, carros de fogo, né, carruagens de fogo vão envolver ali Elias. E aí ele vai subir num redemoinho, né? E aí a capa vai ficar para Eliseu. Então Eliseu recebeu porção dobrada. E aí o que eu entendi com isso é que Eliseu não desviou o seu foco. Ele poderia ter obedecido o seu mestre, o seu mentor e deixado Elias ir sozinho. Ele poderia ter se distraído com a carruagem de fogo. Porque se passar uma carruagem de fogo aqui agora, todos vocês vão olhar, ninguém vai ficar mais prestando atenção aqui. E isso muitas vezes acontece. Sabe o que o Senhor me disse? A carruagem de fogo era uma distração para ver de fato onde estava o foco de Eliseu. E o foco de Eliseu estava em receber porção dobrada de Deus. E aonde está o seu foco nessa noite? Onde você tem colocado a sua atenção? Onde você tem focado? Será que você tem focado realmente em Jesus? Ou você tem focado na sua vida, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos? É claro que a gente tem que ter projetos. É claro que a gente tem que ter sonhos. Mas eles não podem ser maior do que Deus. Eles não podem ser maior do que o seu amor por servir a Deus. Quantas vezes a gente ora e pede, Deus, eu quero muito fazer uma faculdade. E aí quando esse tempo chega, a primeira coisa que a gente faz é deixar o Senhor. É esquecer dele. Ah, mas agora eu não tenho tempo, eu estou ocupada demais. Quando eu fiz faculdade, a minha maior preocupação era essa. De estar tão ocupada, trabalhando e estudando, que eu não pudesse servir ao Senhor. E eu sempre pedi a Ele, Pai, pode tirar tudo, só não tire a sua presença de mim. Quantos podem dizer isso nessa noite? Pai, pode tirar tudo, só não tire a sua presença de mim, porque não existe nada sem Deus. Sabe, quando você está enxertado nele, você começa a ter a visão dele, então nada mais importa. Nada mais que te tirem vai importar de fato, ainda que seja difícil perder algumas coisas, mas o principal é Jesus e isso nós não podemos perder. Será que nós temos vivido em tempos onde a gente vive escolhendo? Ora eu estou com Jesus, ora eu estou sem Jesus. Não, agora eu vou ficar com Jesus. Não, agora eu não vou ficar. Até quando, igreja? O Senhor tem nos chamado a amadurecer nesse tempo, não dá mais tempo. Eu lembro que a última palavra que eu preguei, o Senhor disse claramente para mim, filha, não tenho mais tempo de esperar você ficar oscilando lá e cá. Eu preciso de uma constância. E permanecer fala de constância. Se fosse fácil, Jesus não teria enfatizado tanto, mas é possível. O que é mais fácil? Passar por um problema, por uma dificuldade com Deus ou sem Ele? Certamente você deve saber a resposta. Porque para mim sempre foi mais difícil passar sem Ele. Porque sem Ele, aquelas vozes que ficam falando na nossa cabeça fazem com que a gente queira desanimar de tudo e achar que a nossa vida não tem valor. Mas com Ele, Ele produz uma perseverança e uma esperança dentro de nós que se renova a cada dia. E você está ali passando por tanta dificuldade, mas você fala, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele está comigo. Não importa
importa as dificuldades se Jesus está dentro do barco. Aleluia. Os discípulos ficaram com medo, acharam que era um fantasma, mas quando eles viram que era Jesus, o medo cessou. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo dos dias de hoje. Tenha medo de, nos dias de hoje, não viver com Jesus. Não tenha medo do que tem acontecido aí fora. Todos os dias a gente vê coisas horríveis. Isso não pode te escandalizar nem te assustar. O que você tem feito? Será que você tem orado por esse país, por essa nação? Será que você tem clamado, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo? Porque somos pecadores. Abre os olhos daqueles que não enxergam. Não é tempo mais de oscilar, não é tempo mais de brincar, é tempo de permanecer. É tempo de estar enxertado nele, procurar por ele. É tempo de fazer a vontade dele. Qual tem sido a vontade dele para você nesses dias? Será que nessa semana você perguntou, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Ou você só sentou para orar e se lamentou porque aquilo que você tanto quer ainda não aconteceu? Porque às vezes a gente entra nessa onda de só lamentar e reclamar e questionar por que a gente ainda não está vivendo aquilo. Creia, querido, o seu tempo chegará. O tempo da minha poda chegou ao fim também. E eu creio que no decorrer da minha caminhada, até Jesus voltar, muitas outras vezes, Ele vai precisar me podar e está tudo bem. Eu me lembro dos dias difíceis onde eu dizia, Pai, está doendo, eu não estou conseguindo, mas se o Senhor não soltar a minha mão, eu continuo. Essa tem que ser a nossa oração. Mas ela não pode ficar só da boca para fora, porque eu sempre falo que quem tem boca fala. Ela precisa ser verdade, nós precisamos viver isso. Viva um evangelho de verdade com o Senhor. O ministério de louvor, por favor. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para você, não tire os olhos de mim, filho. Sabe esse gigante que está aí na sua vida, ele não vai cair se você desviar o olhar de mim. Sabe essa dificuldade que você está passando, se você não permanecer em mim, você não vai vencer. Você vai achar que venceu, mas você vai sair muito machucado. Davi só venceu Golias porque lá atrás, antes de chegar em Golias, ele permanecia em Cristo. Ele era fiel naquilo que o Senhor estava dando a ele. Talvez você ache que o que você está fazendo é muito pouco, que o que Deus te deu é pouco, ainda não é o que Ele falou que vai te dar. Deixa eu te falar, todo mundo começa de pequeno. A gente começa de pouquinho em pouquinho. Aos poucos o Senhor vai vendo o nosso coração e Ele vai dando aquilo conforme a gente pode carregar. Não queira mais do que você tem a capacidade. Comece pequeno, seja humilde. Davi era um simples pastor. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, o pai dele nem lembrou dele. Mas Deus se lembrou dele, então não importa se não estão lembrando de você. Eu quero te dizer nessa noite que Deus se lembrou de você. Jesus te achou nessa noite.